1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz assim: posso fazer qualquer coisa que eu quiser, mas algumas dessas coisas não são boas para mim. Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei, se achar que elas terão um domínio sobre mim, que não poderei facilmente deixar quando quiser. Esse é um versículo ótimo para nós falarmos sobre codependência, que está extremamente ligado ao controle. Você pode se assentar? Nós estamos numa atmosfera maravilhosa nessa noite. O versículo ele fala para nós sobre nós não nos permitirmos ser controlados por alguma coisa que nós poderemos perder o controle. Ele diz assim: mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei, se achar que elas terão um domínio sobre mim, que não poderei facilmente deixar quando quiser. E a codependência ela pode ser definida por uma adicção. E a adicção é vício. E aí nós temos 3 pilares na codependência. Nós temos uma adicção a pessoas, uma adicção a comportamentos e uma adicção a coisas. A adicção a pessoas ela está muito atrelada, relacionada com a dependência emocional. Nós vamos falar um pouquinho, só que amanhã tem muito mais. Mas a adicção a pessoas é quando eu me preencho com alguém. A adicção a pessoas é quando eu coloco no outro uma expectativa de que o outro me supra. Eu coloco nesse outro uma expectativa de que esse outro me preencha emocionalmente. Eu coloco nessa figura humana a esperança de que ela possa me completar, possa me fazer feliz. Dentro do casamento ela tem cara de cumplicidade, mas na verdade ela se distorce em controle, em manipulação. Parece coisa boa, mas quem está debaixo da codependência ou da dependência emocional sabe o tamanho do aprisionamento, sabe como é essa situação de estar aprisionado. A codependência então é uma adicção a pessoas. A codependência é também uma adicção a comportamentos. E aí nós temos muitos comportamentos. Nós temos comportamentos perfeccionista, por exemplo, que foi falado pela manhã. Né? A pastora Jaqueline abordou muito, e muitos se identificaram como perfeccionistas aqui nessa manhã. E o perfeccionista, então, é aquele que ele quer agradar esse outro por aquilo que ele faz. Então ele faz e quer fazer bem feito. E ele quer chamar a atenção dessa outra pessoa por aquilo que ele produz. Então ele quer produzir bem feito o tempo todo. Existe um outro comportamento também, uma outra adicção, a adicção ativista, ao ativismo. E o ativismo é aquela pessoa que ela está ligada o tempo todo. O tempo todo ela está fazendo planejamentos. O tempo todo ela está trabalhando com sua mente. Ou ela está trabalhando com seu corpo físico. Dentro da igreja nós temos os pastores ativistas, nós temos os líderes ativistas, nós temos os líderes de ministérios, os missionários, os levitas, os músicos, né, e cantores ativistas. Nós temos um grupo de pessoas que está inteiramente o tempo todo trabalhando. E quando nós estamos o tempo todo trabalhando, onde sobra tempo para a nossa casa? Aonde sobra tempo para a nossa família? Aonde sobra tempo para minha esposa? Aonde sobra tempo para os meus filhos? E muitas vezes nós vamos perdendo a nossa família, a nossa casa, e nós não vamos nos dando conta. E chega um momento que a gente perde para o mundo, perde para as drogas, né? Perde para o sexo, enfim, perde para tantas coisas. E aí vai chegar um momento que a gente começa a cobrar de Deus e vai dizer: Deus, eu estive tanto tempo trabalhando na sua casa, e o Senhor não cumpriu a sua promessa de cuidar dos meus.
A grande questão é que nós descumprimos um mandamento também. Que primeira coisa que Deus fala para nós, para os bispos, para os líderes, para cuidar da sua casa. O primeiro ministério nosso é a nossa família. O segundo é a igreja local. Quando eu falo família, eu falo em primeiro lugar a esposa e depois os filhos. E aí em seguida o ministério. É assim que a Bíblia coloca para nós. Porque aquele que não consegue governar bem a sua casa, não pode governar bem a casa de Deus. O grande problema é que nós muitas vezes fugimos. Fugimos dos conflitos que temos de relacionamento dentro da nossa própria casa para nos escondermos dentro de um lugar como esse, chamado igreja. Muitas vezes nós fugimos dos problemas interpessoais, nós fugimos das dores familiares, nós fugimos das discussões, nós fugimos da solidão para estarmos aqui dentro. Achando que aqui será a solução de todos os nossos problemas. E muitas vezes nós só arrumamos um outro problema. Porque quando nós nos ausentamos da nossa casa, nós e começamos a trabalhar ministerialmente. E aí eu quero falar para você que ministério não tem nada a ver com Deus. Deus é Deus, igreja é igreja. Ministério é ministério, Deus é Deus. Relacionamento com Deus não tem nada a ver com relacionamento ministerial. Precisamos separar muito bem as coisas. Porque muitas vezes nós vamos perder os casamentos, nós vamos perder os nossos filhos. E nós vamos cobrar de Deus, Deus, eu fiz. Mas aí Deus vai dizer, mas quem mandou você fazer? E muitas vezes é o nosso comportamento. Fazemos por motivações erradas. Fazemos para sermos aceitos. Fazemos para que o outro para que o outro veja. Fazemos para ser reconhecidos. O nosso trabalho ser visto por alguém. Porque muitas vezes os trabalhos que não são reconhecidos, muitas vezes as pessoas deixam de canto, deixam de lado. E existe uma situação muito problemática também com os ativistas ministeriais, principalmente com a liderança. É que está no ministério por um autossuprimento, por uma autossatisfação. É chamado, mascarado uma situação que parece, nossa, como esse é um homem de Deus, ele trabalha o tempo todo. Muitas vezes o casal é um casal de pastores, mas muitas vezes o homem ele está num adultério. Está cometendo um adultério com quem? Com a mulher do vizinho? Não, está cometendo um adultério com a igreja. Está deixando a esposa para sair com a igreja. E quando eu falo igreja, eu não falo pessoas isoladas, eu falo a igreja mesmo. Porque ele assume um outro relacionamento muito mais importante às vezes do que a esposa, do que conjugal. E isso é um problema sério. Porque o nosso casamento é entre eu e a minha esposa, e você com a sua esposa. Ou vice-versa, você com o seu marido. E nós não podemos colocar nada para tomar o lugar. Ninguém pode tomar o lugar do seu filho. O seu filho tem um lugar no seu coração. A sua esposa tem que ter um lugar no seu coração, e o ministério tem que ter também um lugar dele. Só que o lugar dele é abaixo da sua família. E tudo isso é abaixo de Deus. Os filhos, a esposa, o ministério, tudo isso está abaixo do Senhor. O Senhor está acima de tudo isso. Ele está no controle de todas as coisas. E eu estou falando isso porque existe uma codependência ministerial muito grande dos líderes. Existe, por exemplo, uma codependência de comportamento ativista, por exemplo, para as profissões. Enfermeiros, médicos, bombeiros, policiais, professores, psicólogos, pessoas que lidam com pessoas. E muitas vezes está fazendo bem para o outro. E só que aquilo não é apenas estar fazendo bem, se tornou uma codependência, se tornou um vício. Quanto mais eu trabalho, quanto mais eu quero trabalhar, porque aquilo já virou uma adicção. Existem pastores que não têm mais limites com relação ao processo do ativismo. Estão trabalhando o tempo inteiro. E quando tem seu momento de folga, se sentem culpados. Porque poderiam estar atendendo alguém, porque poderiam estar aconselhando alguém, porque poderiam estar lendo um livro que iria contribuir para o ministério, para ajudar, para pregar. Ao ler a Bíblia, até mesmo ao ler a palavra de Deus, temos que tomar muito cuidado, porque se eu ler para mim, eu me alimento. Se eu ler para você, é o outro que vai se alimentar. E os líderes muitas vezes só leem a Bíblia para os outros, para pregar para os outros.
não para si mesmo. Nós muitas vezes entramos num processo de adicção e não percebemos. Motivações erradas, nós vamos orar não para buscarmos a face de Deus, mas nós vamos orar para colocar pedidos, colocar pessoas na presença de Deus, e nós vamos colocando a nossa lista, como se nós fôssemos Deus na vida das pessoas. Eu tenho uma lista enorme para orar, e aí eu coloco todas essas pessoas diante de Deus. Olha só, tem cara de coisa boa a oração, não tem? Mas motivação errada, quando eu não estou orando de fato para buscar a presença de Deus, apenas porque eu me sinto responsável por alguém e eu oro. O que significa isso? Eu me sinto tão responsável que parece que se eu não orar as coisas não vão acontecer na vida do outro, então eu tenho que orar. E aí eu não estou orando porque eu amo a Deus, eu estou orando porque eu preciso que Deus responda, para que Deus faça alguma coisa na vida do outro. E aí a oração não é para buscar a Deus, a oração é por causa do outro. Eu me movimento o tempo todo por causa do outro, não por causa de Deus. Consegue entender, gente? Até mesmo na nossa oração a gente tem que fazer uma análise, uma autoanálise para saber se a gente não está orando com motivações erradas. Orando de forma codependente. Porque o codependente ele quer salvar o outro. O codependente está atrelado ao controle. O codependente ele está basicamente tentando salvar alguém, tentando salvar uma pessoa fraca. E aí ele se coloca na posição de forte, e aí existe uma pessoa fraca e ele tem que entrar em contato com essa pessoa para tentar ajudá-la. Nós vamos ver então comportamentos ativistas, consumistas, aqueles que gastam para se suprir, para suprir um vazio emocional. O codependente, ele luta para preencher um vazio emocional. E aí ele tenta preencher com comportamentos, ele tenta preencher com pessoas, e ele tenta preencher com coisas. Ele começa a comer, para se satisfazer, para se preencher. Ele ganha uma compulsão alimentar. O codependente, ele começa a usar muitas vezes drogas, ele começa a beber para tentar preencher um vazio emocional. O codependente, ele sempre está tentando lutar para um autopreenchimento. Então, o codependente, ele tem adicção a pessoas, ele precisa de pessoas para funcionar bem, para se sentir feliz. O codependente, ele tem comportamentos que são adictos, comportamentos viciantes, que não consegue deixar, e tudo aquilo que te tira o poder de escolha é uma adicção, é uma codependência. E aí eu pergunto para nós, será que existe alguma coisa nos dominando? O que você gostaria de não fazer que você ainda faz? Que você não tem o controle sobre essa situação, de você deixar, de você abandonar a hora que você quiser. Aquilo que você não consegue deixar de fazer é uma adicção na sua vida. E aí o texto nos diz, se achar que elas terão um domínio sobre mim, que não poderei facilmente deixar quando quiser. Ou seja, eu vou me recusar. Eu vou me recusar a deixar qualquer coisa que possa me dominar. O que é um codependente? É uma pessoa que desenvolve relações baseadas em problemas. O foco está sempre no outro. Às vezes, a gente entra até numa enrascada. Sabe no quê? Financeiramente. Para quê? Para ajudar o outro. Mas espera aí, eu tenho condições para isso? Não, eu não tenho condições. Mas eu tenho que me preencher. Porque quando eu ajudo esse outro, eu fico feliz. Pô, ajudei o cara. Ó, que legal. O cara sai todo feliz, eu também saio. Parece altruísmo, mas não é. Codependência. Parece coisa boa, mas não é. A motivação não está no outro. A motivação está no autopreenchimento. Porque se eu não tenho condições para ajudar o outro, eu vou dizer, olha meu querido, eu gostaria muito de te ajudar, mas estou impossibilitado de fazê-lo. Não posso fazer. Mas muitas vezes eu vou entrar numa enrascada para ajudar esse outro. Eu vou entrar numa dívida, eu vou entrar num cheque especial no limite. Eu vou fazer alguma coisa para ajudar esse outro, mas eu não posso. Porque o codependente, ele tem problemas em dizer não.
O codependente, ele não tem uma relação saudável com o não. O não para ele significa rejeição. O não para ele não significa limites saudáveis. Então, o codependente, o foco dele está sempre no outro. E o vínculo não é o amor. O vínculo não é a amizade. Mas o vínculo é o quê? Uma doença patológica de poder e de controle. No fundo, o codependente acredita que ele pode mudar o outro. Mas a gente não tem esse poder de mudar ninguém. A gente tem um falso entendimento de que se pode mudar o outro. Mas a gente não consegue mudar ninguém. O que eu posso dizer para as pessoas é aconselhar. Eu, quanto líder, quanto pastor, eu posso dizer, olha, o caminho é esse. Se você quiser seguir por aqui, você será bem-sucedido, bem-sucedida. Mas se você não quiser seguir por aqui, existe um outro caminho. E aí você vai ter as consequências também desse outro caminho que você vai seguir. Muito parecido com Deus, quando fala para Adão e Eva. O que ele não pode fazer e as consequências se ele o fizer. Ele apenas faz, mas ele não vai lá e bloqueia, ele não vai lá e segura, ele não vai lá e se coloca na frente do outro para o outro não fazer. Muitas vezes existem famílias tão codependentes debaixo do controle, que existem pessoas que querem, por exemplo, ir para um campo missionário, e os pais muitas vezes estão dentro da igreja, consagraram seus filhos, mas não permitem que seus filhos vão para um campo missionário. Meu irmão recentemente deixou o trabalho, recentemente, entre aspas, faz 2 anos, ele está na OM do Brasil, e ele está atuando esse ano como um facilitador da OM no Brasil, mas eles queriam enviá-lo para um país árabe. Primeira coisa que vem no nosso coração, país árabe, nesse momento, não. E aí eu disse para ele assim, pelo amor de Deus, não vai não. Eu vou estar orando para você não ir, para Deus não te deixar você ir. Olha só. Porque no final das contas, a gente quer proteger o outro. Mas muitas vezes a gente quer ser melhor do que Deus sobre o outro. Consegue entender? Porque se Deus o chamar para ir para o campo árabe, Deus está chamando, Deus que vai dar conta da vida dele, não sou eu. Uma coisa eu sei, que Deus é capaz de protegê-lo em meio a tudo isso. Mas se Deus não o livrar, como disse alguns no Velho Testamento, se mesmo assim Deus não me livrar da cova, não me livrar, eu não me dobrarei diante dos ídolos. Eu não me dobrarei diante dessa estátua. Ou seja, eu sei que ele não se dobrará e que ele receberá do outro lado um corpo em glória. Mas o codependente, ele tenta o tempo todo estar salvando as pessoas. E às vezes esse sentimento parece amor, parece amizade, mas não é. Seus relacionamentos são criados para transformar os outros. Eu estou tentando mudar esse outro o tempo todo. E quando eu estou me relacionando debaixo do controle, Augusto Cury já fala sobre isso. Augusto Cury, ele fala que quando eu uso o controle para com o outro, o que vai acontecer com esse outro? Eu vou impedir que esse outro cresça emocionalmente e psicologicamente. Porque enquanto eu estou dando direção, você faz, você não faz. Olha o guarda-chuva que vai chover, olha a blusa que está frio, não é assim as mamães? E elas fazem isso com quem? Com o garotinho de 10 anos que vai para a escola? Não, fazem isso com os marmanjões de 25, de 30 anos. Com as marmanjonas também. É coisa de mãe, não é? Então, é coisa de mãe, de super protetora. Só que a super proteção adoece. Nós precisamos entender sobre isso. Parece amor, mas amar demais traz adoecimento. Precisamos aprender a amar de forma equilibrada. Precisamos aprender a amar de forma saudável. Quando a adicção é outra pessoa, o nosso sentido de identidade pessoal pode ser restringido ou superlotado pelos problemas e pela identidade dessa outra pessoa. O que isso quer dizer? Que muitas vezes eu vou me confundindo com o outro. Daqui a pouco eu não sei mais quem eu sou. Isso acontece muito com casais. De repente, a mulher é um pouco mais
retraída e o homem um pouco mais ativo nos relacionamentos. E o que a mulher faz? A mulher, ela vai deixando a sua identidade, ela vai deixando o que ela gosta de fazer, quem ela é, para assumir a identidade do seu esposo. O que ele gosta, eu vou fazer. Eu vivo em função apenas do meu marido. Aí você pergunta, e o que você gosta de fazer? Eu? Assim, muitas coisas. Eu amei uma. Ah, mas assim é difícil, né, de falar. Porque é difícil. Porque eu vivo tanto pro outro, que eu não sei mais quem eu sou. Problema de identidade. Eu vivo tanto para essa outra pessoa que cadê eu? Eu não me encontro mais. E aí eu vou ter sérios problemas, porque vai chegar um momento que você vai se encontrar com esse vazio. Vai chegar um momento que você vai se encontrar, que você não vai dar conta de ser o que a outra pessoa quer que você seja o tempo todo. Ou você não vai dar conta de amar suficientemente tanto que a outra pessoa espera que você o ame. E aí é um problema que você vai encontrar no seu relacionamento. O codependente, como eu falei, ele luta para preencher o grande vazio emocional interno. Ele está sempre tentando colocar as coisas para se preencher. A codependência, ela foi inicialmente identificada, primeiro nas pessoas que eram dependentes do álcool. Então, a codependência, ela foi, primeiramente, identificada nos alcoólicos, né? E depois foi estendida sobre outras adicções. Mas, inicialmente, o dependente era dependente do álcool, e a família era codependente do comportamento que o álcool movia sobre a família. Talvez o pai, alcoolista, que se tornava talvez agressivo ou ausente. E aí tinha uma esposa que sofria com isso, tinha filhos que sofriam com isso e se tornavam então codependentes daquilo que o álcool promovia dentro de casa. E aí o álcool promovia violência através do marido. Aí o álcool promovia talvez um papel de salvadora dessa esposa, que tinha que talvez tirar esse homem do meio da rua. Talvez tinha que mentir para o patrão dizendo que ele estava doente, na verdade ele tinha bebido muito, não tinha condições de ir trabalhar. Os filhos também não podiam falar a verdade para os amigos, para os colegas, e entravam também debaixo de um mesmo sistema comportamental. E foi detectado, inicialmente, nesses alcoolistas, nessa família alcoolista, profunda mágoa com relação a Deus, muita revolta, ou independência. E a independência não é o contrário de dependência. Não é a parte equilibrada. Porque a parte equilibrada é interdependência e não independência. Muitas vezes essa família alcoolista tinha uma dependência infantil em relação a pessoas mais próximas. Ou seja, o alcoólico era dependente do álcool e a família era dependente do alcoolismo. E aí se tornou em outras adicções, que nós vamos ver agora. 10 características ou traços comuns no codependente. Você pode assinalar quais desses comportamentos que você tem. Primeira característica, guiado por uma ou mais compulsões. E aí hoje o conceito então de codependência se amplia. Se amplia, tá? Incluindo outras adicções. E aí eu vou colocar algumas adicções. Substâncias químicas, por exemplo, cocaína, maconha, fumo, heroína, álcool, cigarro, remédios e outros. E aí nós temos outras adicções, jogos pela internet, todo tipo de jogo, distúrbios alimentares, ataques de raiva. Frequentemente tenho explosões por coisas fúteis, coisas irrisórias. Estou calmo, de repente ouço um não, explodo. Uma situação está fora do lugar, explodo. Tem constantemente ataques de raiva, excessos, ativismo, perfeccionismo, organização excessiva,
necessidade de pôr tudo na ponta do lápis, que é a avareza, necessidade de lavar constantemente as mãos, ser excessivamente crítico, necessidade constante de falar da vida alheia, a própria internet em si. E aí você pode colocar tudo aqui que seja padrão da sua vida, repetitivo. Tudo aquilo que você faz e que você está repetindo o tempo todo e que você não consegue parar quando você quer. Então tudo aquilo que te tira o poder de escolha, você quer dizer não e não consegue dizer não, é o quê? É uma adicção. É um vício. Você está codependente. Então existe algum hábito, tique ou padrão repetitivo, e aqui vale tudo, dominando a sua vida? O que será que está dominando a sua vida? A segunda coisa que é atormentado pela sua família disfuncional de origem. E aqui, eu preciso entender aquilo que nós falamos pela manhã, dos fantasmas, das mensagens existenciais negativas que nós ouvimos durante toda a nossa história. Quais são as mensagens que você, de vez em quando, ouve na sua mente? Será que teve falta na sua família? Faltou recursos? E agora você tem condições de trabalhar e aí você começa a gastar demais? Porque a mensagem é: eu não tinha, agora eu tenho. E como agora eu tenho, eu vou comprar tudo aquilo que eu posso comprar. E você só vai comprando. Ou a mensagem é o oposto. Ou a mensagem é: faltou recurso e agora eu vou segurar. Porque afinal de contas pode faltar amanhã. O medo de faltar faz com que eu segure, que eu não gaste. Quais são as mensagens que sussurram a pobreza, a fome do passado? Porque ela pode te deixar uma mensagem de que nada é suficiente bastante. Será que alguma dicção dos seus pais, como raiva excessiva, explosões o tempo todo? Será que você herdou esse comportamento, você explode também o tempo todo? O tempo todo você está explodindo. Qual o comportamento que você, quando olha para os seus pais, você percebe que está repetindo esses padrões? Você consegue pensar em algumas coisas que você está repetindo? Talvez um pai alcoolista, ou um pai violento, ou um pai ausente pode te gerar uma mensagem de que todo homem é fraco. Pode gerar uma mensagem para você. Qual é a mensagem que você tem dos homens? Qual a mensagem que você tem dos seus pais? Qual a mensagem que você tem de pessoas significativas da sua vida? Talvez você foi abandonado, rejeitado, e aí você tem a mensagem que ecoa na sua mente de que ninguém te ama, de que ninguém é suficientemente bom para te amar. Qual é a mensagem que ecoa de vez em quando na sua mente? De que você não é capaz, que você não tem valor, porque não te deram valor. Quais são esses fantasmas? É para nós refletirmos. A ministração, a palestra de hoje é para a gente refletir, para a gente sondar, não é apenas conhecimento por conhecimento. Eu quero que você medite. Eu quero que você aprenda a fazer uma autoanálise. Porque você precisa, nesse primeiro momento, refletir quais são as suas adicções. Porque se você não identificar as suas adicções, como você vai tratá-las? Primeira coisa para um tratamento de uma adicção é assumir que tem problema. Geralmente as pessoas que estão viciadas no álcool, nas drogas, elas não reconhecem o seu problema, não reconhecem a sua doença e por isso não buscam um tratamento. Elas acham que pode parar quando quiserem. Engano. Apenas uma mensagem negativa. Será que você ainda ouve uma mensagem dizendo que você não serve para nada? Será que você ainda ouve uma mensagem de que você não vai conseguir? Quais são as mensagens que estão ecoando na sua mente? Que de vez em quando brota. Se você puder, anote. Porque essas mensagens você vai precisar tratar. Terceira característica de um codependente é que ele tem baixa autoestima. Ou maturidade baixa. O que é baixa autoestima?
é aquela pessoa que não se sente merecedor de amor e respeito por parte dos outros. É aquela pessoa que tem falta de satisfação consigo mesma. É aquela pessoa que ela não está feliz com o seu corpo, não está feliz com o seu trabalho, não está feliz com as suas habilidades, não está feliz com os dons que Deus lhe deu. É aquela pessoa que valoriza os seus defeitos e desvaloriza as suas qualidades. Quando alguém elogia, já logo vem um pensamento que é agradar. Não deve estar falando a verdade. Porque afinal de contas, você só foi criticado o tempo todo. As palavras que você ouviu só foram negativas até agora. Se o outro te elogia, não, está querendo me ganhar, está querendo me comprar, está querendo me presentear. Então não aceita elogios. Não se sente, às vezes até merecedor de presentes. Às vezes até ganha alguns presentes, mas não se sente merecedor. Sabe aquela relação que ela tem com Deus, assim? Deus, eu faço tanta coisa errada e o Senhor ainda vai me abençoar? E a graça entra onde? Não, o Senhor não pode me abençoar. Eu não sou digno de ser abençoado. Porque o Senhor só abençoa aqueles que são 100% obedientes. Coitado de nós, né? Só Jesus ia receber os presentes e os prêmios. Só ele conseguiu cumprir 100%. Coitado dos outros filhos. Mas graças a Jesus, porque ele cumpriu no nosso lugar. E agora as coisas estão mais fáceis para a gente ir cumprindo, gradativamente. O fato de não ter a consciência do seu valor, meu querido, achar que você não tem o real valor, isso não é real, como eu disse pela manhã. Nós precisamos, então, entender um pouquinho que a baixa autoestima nos torna pessoas que se sentem miseráveis, acham indignas para recebermos alguma coisa. Quando alguém te disser que às vezes você é uma boa pessoa, você acha que tem alguma coisa errada, que alguma coisa a pessoa está querendo ganhar com isso. Então, terceira característica, uma pessoa que tem baixa autoestima. Quarta característica, tem certeza de que sua felicidade depende dos outros. E às vezes tem necessidade de comprar o amor do outro, e às vezes a qualquer custo. E às vezes se rebaixa ao mais baixo dos níveis, de deixar e permitir que o outro pise em cima. Faça o que quiser. Desde que esteja comigo, não vá embora, pode pisar, pode maltratar. Está com o emocional tão baixo, está com a autoestima tão baixa, que o outro denigre, que o outro acaba, mas continua ali. Por quê? Porque ele tem a certeza que a felicidade depende dessa outra pessoa. Um codependente acha que a sua felicidade depende do que os outros acham, pensam e fazem. Ele precisa ter a atenção desse outro só para si. Tenha certeza de que se o outro agisse de outra forma, ou mudasse, talvez ele seria feliz. Se você mudar tal comportamento, eu vou ser feliz. O outro pode mudar o comportamento dele e você vai continuar sendo infeliz. Porque a felicidade é um estado do espírito. Tem a ver com a sua relação com Deus. Tem a ver como você enxerga a sua fé em Deus. Tem a ver como você enxerga o seu relacionamento com Deus. Porque você pode não ter nada, mas se você tem Jesus na sua vida, você tem tudo. O mundo pode estar em guerra, mas se você tiver Jesus e entender quem é Jesus na sua vida, você vai estar em paz. Existem pessoas que não têm nada, vivem na favela, mas estão sorrindo, dando risada à toa. E as pessoas não entendem como uma pessoa que não tem nada é feliz. E outras pessoas também não entendem. Tem tudo. Podem comprar tudo, mas são totalmente infelizes. Costumo dizer que o dinheiro apenas traz conforto, mas não traz felicidade. Conforto sim, mas felicidade não. Se fosse assim, todos os ricos seriam felizes. E eu já andei em muitos lares de pessoas milionárias. E eu só vi infelicidade, relacionamentos disfuncionais,
famílias destruídas. São tão carentes e necessitados quanto nós, que talvez não tenham os mesmos recursos que eles têm. Você depende de alguém para ser feliz? Muitas vezes a gente já coloca uma capa de religiosidade no meio. Ah, não, eu dependo só de Jesus. Mas e na prática? Na prática, quando alguém não te liga? Na prática, quando alguém não telefona para você? Na prática, quando você chama alguém para ir para tal lugar e aquela pessoa não quer ir com você, e você tem que ir sozinho, como funciona? Como funciona na prática? Você tem que sair de casa sozinho e assistir um filme sozinho. Como funciona? Você se alegra, fica feliz ou não? Ou você já se condicionou a dar a sua felicidade para o outro? Porque uma coisa é um discurso, outra coisa é a vivência. E nós, cristãos, temos manias de espiritualizar as situações. José tentou espiritualizar uma situação. Diante de uma situação terrível, daquilo que fizeram com ele, ele espiritualizou e disse, colocou o nome de um dos filhos dele de Manassés, porque o Senhor me fez esquecer. Ele tentou espiritualizar, mas o Deus que conhece o seu coração enxergou que ele precisava ir profundo e que precisava liberar um perdão que não estava esquecido. Um perdão que ele não tinha liberado no seu coração. E aí, diante da história, nós vemos isso quando ele encontra com seus irmãos. Que por passar mais de 20 anos, ele não vai dar um abraço, ele não vai dar um beijo, ele não corre, porque não vê aquela pessoa. Há mais de 20 anos ele não vai lá, como nós vemos na TV muitas vezes, nos programas. Não. Pelo contrário, ele continua distante e ainda faz todo um cenário para prender uma pessoa ali, para manipular e tal. E aí os irmãos vão embora e voltam. Nesse período todo, dá mais ou menos mais de 2 anos. Porque eles esperam ainda todo o mantimento acabar para depois voltar para a terra do Egito para buscar mais. Só diante do irmão dele, que joga na cara e diz assim, olha, tudo isso que a gente está vivendo agora com você é porque a gente matou um dos nossos irmãos. E aí começa a contar a história para José sem saber. Ou seja, quando ele coloca para fora os dilemas da alma, quando ele joga para fora as coisas sombrias, quando seu irmão joga para fora, e aí José vê a história dele ali, sendo colocado para fora também, ele entra de encontro com a sua história. E aí sim ele pode ser restaurado, sim ele pode ser curado. Aí ele tem um choro. O choro realmente da cura. Um choro realmente que trouxe libertação para ele. Um choro que o palácio todo ouviu. E que depois ele chega diante dos outros e se revela quem ele era. E aí sim, agora temos uma família que se perdoa. Uma família então que está disposta a viver um outro momento agora com Deus. Então, o codependente, ele sente que a sua felicidade depende dos outros e se sente desmesuradamente responsável pelos outros. O codependente, ele acha que ele é a chave para a solução dos problemas do outro. Ele sempre está colocando o dedo aonde não é chamado. Porque ele está tentando tirar o outro da fria, mas ele não foi chamado para tirar, porque o outro não pediu. Mas ele tem dentro dele o senso de salvador. É um papel que ele funciona, que ele executa. Então, o codependente, ele se sente responsável pela felicidade, pelos sentimentos, pelos pensamentos, pelas ações das outras pessoas. Não basta ele falar, ele tem que intervir. Ele tem que fazer alguma coisa. E eu pergunto para nós que estamos aqui, até que ponto você acha que o que você faz é imprescindível para deixar o outro feliz? Até que ponto? Até que ponto os pais se sentem responsáveis pelos filhos adultos aqui? Crianças é uma coisa, adultos é outra coisa. Até que ponto você se sente responsável? O codependente, ele tem um relacionamento desfigurado pelo desequilíbrio entre dependência e independência. E a independência pode nos levar a termos um relacionamento extremamente independente. E aí eu quero dar um exemplo aqui. Um casal, quando não há mais tempo juntos, por exemplo. Quando vivem, às vezes, em mundos diferentes, ou não tem mais nada em comum.
Existem casais, por exemplo, que estão na mesma casa, mas já em quartos separados. Existem casais que estão juntos numa casa, mas não se relacionam mais. Malemar conversam entre si. Às vezes conversam o básico. Isso é casamento? Não. Isso não é um casamento. Existem N motivos porque eles estão juntos. Mas uma coisa é certa. Eles já se distanciaram, já se divorciaram emocionalmente. E existem casais que já se divorciaram um do outro emocionalmente. E eles estão num relacionamento de independência. Cada um fazendo aquilo que acha que tem que fazer. Morando junto, mas cada um para um lado. E nos casos em que prevalece a independência no casal, eles acabam se tornando dois estranhos. E aí eles têm um relacionamento totalmente exausto, totalmente cansativo. Por outro lado, a gente tem esse casal então, que eles são dois estranhos morando na mesma casa, e a gente tem também esse relacionamento desfigurado pela dependência. Um que está junto, mas está separado, e o outro que está grudado até demais. O outro não funciona sem o outro. Ou seja, ele tende a pender para uma dependência exagerada no relacionamento. Numa relação de dependência, as pessoas ficam amarradas por uma corda invisível, onde o menor movimento de uma causa uma reação na outra. Se a outra chega nervosa, ela já muda o humor. Se a outra chega feliz, oba, tá feliz, tá bem. Se a outra mudou o humor, eu mudo também. Mas espera aí, eu não tive problema nenhum, por que eu tenho que mudar meu humor? O outro que chegou com cara feia, de repente aconteceu alguma coisa no trabalho, mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas se o outro não está feliz, o codependente também não está. Porque a felicidade depende desse outro. Então o contrário de codependência não é independência, e sim interdependência, que é a linha do equilíbrio. A linha do equilíbrio é chamada de interdependência. E essa linha aqui, é preciso entender que é a linha saudável. É a linha que nós chamamos que Deus está no controle de todas as coisas. É a linha onde Deus domina. Porque na codependência, um controla e o outro depende. Um controla, dirige o relacionamento e o outro é passivo demais. O outro precisa que o outro dê a direção para ele o que fazer. Dois passivos juntos não conseguem se relacionar bem. Por quê? Porque alguém tem que tomar a decisão para alguma coisa. E aí, quem vai tomar a decisão? Aí um fica esperando o outro. Vai funcionar? Não. Então, no namoro, já descarta. Ih, não serve. Dois controladores juntos, vai dar certo? Também não vai dar. Por que que não vai dar? Porque dois quer mandar. E aí um quer para um lado, quer para o outro. Aí fica batendo de frente. No namoro, não dá. E aí o que acaba acontecendo é duas pessoas se encontrando. Quem controla, quem depende. Parece a tampa e o caldeirão. Errado. Vão se relacionar de forma disfuncional. Porque um vai tentar exercer o controle demais e o outro a passividade demais. Então um manda fazer e o outro não faz nada. E geralmente, quando isso acontece, está no papel trocado. Geralmente as mulheres controlam e aí os homens dependem. E aí as mulheres controladoras, elas começam a reclamar. Tudo sou eu que tenho que ver tudo. Se eu não pagar as contas, ninguém paga. Se eu não fizer isso, ninguém faz. Só que, se essa mulher, ela é perfeccionista, ninguém faz como ela. Ninguém limpa como ela. Ninguém vai ao mercado como ela. Ninguém põe a roupa para secar como ela. Que ela tem todo um jeitinho, né? Porque se colocar diferente, não seca. Claro que seca. Mas o perfeccionista tem todo um padrão para fazer. Fala Deus, né? A Jaqueline lá em casa, o padrão dela é na louça. Ela diz que é melhor assim. Que começa pelos copos e assim vai, né? Ela vai separando. Eu sei que ela separa primeiro toda a pia. Tem todo o trabalho de separar tudo. Depois ela começa a lavar. Tem toda uma ordem. Tá certíssimo, né? Perfeito. Agora eu vou pelo primeiro que eu vejo. Importante é lavar, depois secar, tá limpo, tá ótimo. Beleza. Importante é o resultado final.
Mas o codependente, ele está no controle, tentando ter o controle do outro. E o codependente, ele está convencido, ou ele acredita que a sua força vem da outra pessoa, vem do relacionamento. E uma outra característica do codependente é que ele é mestre da negação. Ou seja, o codependente geralmente não consegue enxergar ou avaliar os fatos como eles realmente são. Muitas vezes esse codependente ele vai olhar para a sua família disfuncional e vai tentar proteger essa família. Eu lembro muito bem dos meus abusadores, das pessoas que de certa forma me abusaram ativamente e passivamente. Nós vamos ver isso. E num dos momentos em que eu estava tratando isso, eu tinha que colocar as pessoas que me abusaram, e estava drenando isso, né? Tirando de mim toda a raiva, tirando de mim tudo aquilo que aconteceu lá atrás, não mais na fase adulta, mas voltando atrás nas minhas lembranças, e tratando exatamente com aquelas emoções que eu vivi outrora, lá atrás. E eu lembro que a facilitadora do meu grupo de apoio, ela olhou para mim e disse assim: Arlen, você falou de muitas pessoas do seu processo, mas existe uma pessoa que você não falou. Eu falei: não, todas as pessoas que me abusaram, eu já falei, né? Incluindo os abusos passivos, que é a ausência, né? E aí eu disse: não, todos eles já estão incluídos aí. E ela disse assim: mas existe uma pessoa que você não falou, que ela é significativa na sua vida. E eu não estava conseguindo enxergar. Mas ela disse uma palavra para mim e eu tive um insight. Ela disse assim: a sua avó, porque eu fui criado dos 6 anos para frente na casa dos meus avós. E ela disse assim: a sua avó não tinha a responsabilidade de cuidar de você. Quando ela disse assim, eu já entendi. Quem era responsável por mim? A minha mãe. Meu pai já tinha acertado as contas. Agora faltava alguém. Mas a negação foi grande. Por quê? Porque minha mãe era a única que me amava. Do jeito dela. Ela iria 3 vezes por ano me visitar, mas ela pelo menos ia. O outro não ia nada. Então o outro eu encarei como um abusador. O outro eu vi como alguém que não me amou. Só que minha mãe me deixou para ser cuidado pelos meus avós, e não era obrigação da minha avó cuidar. Era obrigação dela, porque foi ela que me gerou. Não foi minha avó. Minha avó gerou ela e cuidou dela. Quem tinha responsabilidade sobre mim, quem tem responsabilidade sobre você, são seus pais. Se eles fizeram ou não fizeram, tem um preço a ser pago. E eu tive um reflexo e paguei um preço alto pelo que ela fez. Então ela tinha uma dívida comigo. E eu tinha que liberar a vida dela dessa dívida. Porque ela teve uma dívida. Uma dívida da negação do amor para comigo. Não importa as motivações. As motivações dela foram as melhores. Queria que eu estudasse. Porque no parque de diversões, onde nós morávamos, não tinha como eu estudar de cidade em cidade, de semana a semana em algum lugar. Então ela me deixou na casa dos meus avós. Não interessa a motivação dela foi boa. Mas o resultado foi uma tragédia. Tragédia na minha vida por consequência de muitas dores emocionais e psicológicas. Então, o codependente, ele é mestre da negação. Ele acha que não está mal assim. Ele acha: não, eu tenho um pouquinho, eu gosto de comprar, tal. Mas assim, eu dou conta. Está sempre no vermelho. Ele está sempre negando a questão chave. Porque ele acha que vai dar conta. É coisa do adicto. É coisa do alcoolista que está preso no álcool e diz que ele não está bem. Estou doente não. Eu me cuido, eu paro a hora que eu quiser. Eu deixo de comprar a hora que eu quero. Será? Será que você deixa de ajudar o outro a hora que você quer? Será que você que está na igreja deixa de vir à igreja, por exemplo, você que está no ministério, quando você quer? Conheço muitos pastores, por exemplo, que não podem perder um culto, porque se perder um culto se sentem extremamente culpados. O que eu estou fazendo em casa? Mas espera aí, será que eu perco Deus porque eu fico um domingo na minha casa com a minha família? Será que eu perco a minha espiritualidade por conta disso? Porque se eu perder, é porque ela está muito frágil. Mas o codependente, ele sente culpado, ele tem muita culpa
E na verdade é uma falsa culpa, porque não é real. Porque quando a gente é culpado por alguma coisa, Jesus já providenciou para nós. Quando você se sente culpado porque você errou, você pecou, Jesus providenciou perdão para os nossos pecados. E aí elimina de vez a culpa. Agora, quando é culpa falsa, Jesus não tem como eliminar. Sabe por quê? Porque ela não é real. Ela é coisa imaginária da nossa cabeça. É coisa mental nossa. E o codependente, então, ele preocupa-se com circunstâncias que não pode mudar e tenta mudá-las. O codependente, ele se frustra tentando mudar ou controlar circunstâncias ou pessoas que estão além do seu controle e que sempre vão estar. Sabe aquela coisa de você, mãe, ficar ligando para o seu filho o tempo todo? Onde você está? É às 10, é às 10h30, é às 10h45, é às 11. Não vai mudar. Você não vai trazer ele em segurança para casa. Quem vai trazer ele em segurança para casa é Deus. Precisa confiar em Deus. Nós não temos o controle sobre o outro. E ligar 200 vezes por dia não vai melhorar a situação. Você esposa, você namorada, você noiva que está aqui, ficar ligando para o seu namorado, ou vice-versa, o namorado ficar ligando para a namorada para saber onde está, não vai impedir dele ou dela fazer alguma coisa errada. A vida do codependente é pontuado por extremos. Os relacionamentos são marcados por extremos entre amor e guerra, raiva e carinho. Na igreja é submisso aos líderes. Em casa, só Jesus na causa. Tem uma historinha que o povo conta por aí, que é o seguinte, que aquele pastor era tão bom na igreja, em que um dia a esposa e os filhos resolveram trazer a cama e mudar tudo para a igreja. Aí, de repente, vem a esposa com a cama, o guarda-roupa, vem a mudança toda. E aí colocam no canto da igreja e o pastor, o que vocês estão fazendo? Aí as crianças dizem assim, a gente veio para cá, pai, que o senhor é tão bonzinho aqui. O codependente, ele tem esses altos e baixos o tempo todo. Então ele vai do amor ao ódio. Se ele ouve um não de alguém, pronto, acabou. O não para ele é rejeição. O não para ele é falta de amor. O não para ele é morte. Está sempre procurando aquilo que falta na sua vida. O codependente está sempre procurando algo para preencher o seu tanque emocional. Ele está sempre tentando exercer o controle, e aí o controle que ele tem nunca é o bastante. Ele está tentando sempre saciar-se sexualmente, e aí ele transa, e nunca se sacia. E aí ele vê pornografia e ele nunca se sacia. E aí ele lava as mãos e nunca se sacia. E aí faz limpeza em casa e nunca se sacia. Está sempre limpando. Ou seja, está sempre precisando de alguma coisa. Construção do amor fundamental. Nós falamos 10 características ou traços comuns do codependente. Você se viu em algum traço aí? Só eu? Eu ainda sou em tratamento do ativismo. Como um bom líder e como um pai. Depois eu tive um pai adotivo, pastor. Como um bom pai, pastor, ativista também, adquiri o comportamento. Já tinha, só aprimorei. Mas estou num processo para deixar esse comportamento. Então, eu preciso entender que o codependente, ele basicamente depende, então, desse outro para funcionar bem. A capacidade de amar e sentir-se amado de forma saudável define a qualidade das relações. E aí, quando nós estamos falando de qualidade de amar e ser amado, nós vamos para a construção do amor fundamental. O toque saudável, afirmação verbal e investimento de tempo. Toque saudável é quando, até mais ou menos aos 7 anos de idade, nós somos tocados, nós somos abraçados, nós somos beijados. Se isso aconteceu na nossa história, o nosso emocional, nosso tanque emocional, vamos colocar assim, ele recebeu aí. Muda um pouquinho essa imagem. Isso, a imagem dos corações. Você percebe que o coração cheio, ali, ele representa o coração de Deus. Aquele coração preenchido pela metade é o coração que está relacionado aos nossos pais. Nosso pai e nossa mãe, no meio. E o vazio é o coração do codependente.
drenou, acabou, zerou. O codependente, geralmente, ele anda com o seu emocional marcando a zero. Então, aquilo que ele absorve do pai e da mãe, ele vai preencher o seu emocional. Mas, por exemplo, se ele teve um pai ou uma mãe que não deu amor para ele, com um toque saudável, ele vai abaixar o seu emocional. Ou seja, se ele teve um pai ausente, já não teve o pai para suprir, para dar o toque, vai abaixar. Se a mãe deu um pouco, fica ali um pouquinho. Mas, por exemplo, do pai já abaixou. Aí depois do toque saudável, que é o abraço, que é o beijo, ele tem o que? Afirmação verbal. Afirmação verbal são os elogios, são as palavras de motivação, né? De afirmação. Geralmente o que acontece nos nossos lares, o que aconteceu, são as críticas mais ou maiores do que os elogios. E quando a gente só ouve crítica que você não faz nada direito, você tem que melhorar e tal, só cobrança, nós esgotamos o nosso emocional. Ou seja, o pai e a mãe, será que deu elogios ou só deu críticas? Não estou dizendo que críticas não são válidas, mas os elogios têm que sobrepor as críticas. Quando as críticas sobrepõem os elogios, gera desgaste emocional. Investimento de tempo. Seu pai, sua mãe brincou com você, jogou bola, brincou de boneca, parou o que estava fazendo para te dar atenção. Se não te deu atenção, seu tanque emocional. Aí você andando com o seu emocional, marcando a zero, o que vem? Vem as adicções, vem os comportamentos para ser supridos. Aí de repente alguém te apresenta pornografia, um coração vazio daquele, pronto, chegou para ficar. Quando você vai adquirindo comportamentos, alguém te oferece drogas, chegou para ficar. Geralmente, as pessoas que estão se utilizando da maconha, quando elas têm sérios problemas familiares, quando o problema dela é emocional, ela tem vazio emocional, ela não para na maconha, ela vai para outras drogas maiores. Porque a maconha vai ser por curto período de tempo, porque não vai suprir. E aí ela vai precisar de um anestésico maior. Por isso que eu não sou a favor da maconha, da legalização da maconha. Porque na verdade uma grande parcela, a grande maioria das pessoas que se utilizam da maconha, não é para fins medicinal, mas é para fins de aliviar uma dor emocional. E aí não vai aliviar, vai gerar um outro problema, e um problemão. Social ainda. Nesse processo de construção do amor, então, de toque saudável, afirmação verbal, investimento de tempo, nós vamos ver também que vai secar o nosso tanque emocional alguns tipos de abuso. Abuso ativo é o que a gente mais conhece, que é agressão física, que é bater, espancar, molestação sexual, ataques de raiva. Agressão verbal do tipo gritos, acusação com ódio, você me deixa doente. Se você não tivesse nascido, eu seria feliz. Olha só, colocando a responsabilidade da felicidade sobre aquela criança. Se não fosse você, eu seria feliz. Quantos pais falam isso para os filhos? Deixa que eu faço, já que você não vai conseguir mesmo, ou que você não consegue mesmo. Vai denegrindo a imagem dessa criança. Desse jeito, Deus não gosta de você. A gente vai aprendendo a conhecer um Deus punidor. Um Deus que só está se relacionando debaixo do comportamento. Se não tiver comportamento conforme Ele quer, Ele já exclui. E esse tipo de abuso gera medo, gera raiva, gera impotência. E aí nós vamos para um outro abuso, que é o abuso passivo, que gera também o esgotamento emocional. Que é quando os pais, né, o pai ou a mãe, ou ambos, não estão disponíveis para a criança. Ou seja, eles não estão fisicamente ali disponíveis para abraçar, para elogiar, para estar presente. Muitas vezes os pais estão presentes, mas agem com abuso emocional. Agora não, que eu estou cansado. E esse cansaço nunca sai, porque nunca tem tempo para essa criança. Esse tempo de ter com a criança nunca chega. Você não percebeu que estou vendo esse programa? Estou assistindo o jornal, estou vendo meu futebol. Ou seja, nunca tem tempo para essa criança. Porque sempre tem alguma coisa para fazer. Sai do meu pé, né? As mães, sai do meu pé, você está me atrapalhando. Ou seja, o tempo todo elas estão limpando a casa. E qual é o momento que ela para de limpar a casa para se assentar com seus filhos? O que é prioritário? A casa, que você vai ter sujeira todos os dias? Ou seu filho,
que essa fase que ele está vivendo não vai voltar mais, porque ele vai crescer. E você vai perder a melhor fase, preocupando-se com uma casa que vai ser suja todos os dias e vai precisar ser limpa todos os dias. A questão é, o que você prioriza? A pessoa ou as coisas? Não elogiar, não exortar a criança. Existem pais, por exemplo, que não disciplinam a criança, porque tiveram uma disciplina muito dura, e aí agora elas dizem assim, não vou tratar com limites os meus filhos, não vou pôr de castigo, não vou colocar alguns limites, porque eles foram severamente educados. Só que a gente precisa entender que eu tenho que agir com equilíbrio, e os limites são saudáveis para a criança precisa entender o que ela pode e o que ela não pode fazer. E quando eu não faço isso, eu gero um abuso passivo. Existem mulheres que me retrataram, que elas queriam que pelo menos o pai ou a mãe tivessem batido nelas. Porque pelo menos elas tinham sentido as mãos dos seus pais sobre os seus corpos. Porque nunca receberam um abraço sequer. E também nunca recebeu uma repreensão. E nunca recebeu talvez uma palmada. Foram deixados, esquecidos, num lar. Mas estavam ali parecendo que não existia ninguém. Ou seja, largados. Uma outra questão que abaixa o nosso emocional é o incesto emocional. Quando a criança substitui um adulto, pai ou mãe, envolvendo distorção, transgressão dos papéis adequados da família. O que quer dizer isso? Quando o pai ou a mãe não se relacionam entre si de forma saudável, por exemplo, o marido não dá atenção para a esposa, e a esposa vai buscar atenção aonde? Nos filhos. Principalmente quando eles são crianças. Vai fazer dos filhos seus melhores amigos. Ao invés de você se alimentar numa amizade saudável com outra pessoa, o que você faz? Você suga o emocional daquela criança. Ou seja, aquela criança já tem o emocional já vazio. E de repente ela fica sem nada. A mãe acha que está dando atenção para o filho. Ela não está dando atenção, ela está roubando a atenção. Ela está sugando o emocional daquela criança. Tudo isso, amados, gera vazio. E aí vazio, o que acontece com o vazio? Vazio emocional é um local propício para as adicções, para os comportamentos adictos, para eu colocar alguém para me suprir, para eu colocar um comportamento para me suprir, para eu colocar coisas para me suprir, para colocar sexo para me suprir, para colocar pornografia para me suprir, para colocar até a masturbação para me suprir também, a solidão. O que será que você está colocando para se suprir? E na recuperação, a recuperação é grande. Eu acho que eu não vou dar conta. Mas a recuperação da codependência, primeira coisa, a gente tem o primeiro tópico que é exploração e descoberta. Você precisa reconhecer duas coisas nesse processo, nesse primeiro momento. Você precisa reconhecer os seus elementos viciantes. Quais são as suas adicções? Quais são os seus comportamentos adictos? Porque se você não reconhecer eles, não tem como tratar. E aí você vai continuar ficando esgotado. Por quê? Porque cada vez que você exige um esforço para você buscar uma anestesia, para você buscar um alívio da dor, que é a adicção, você tem um desgaste para isso. Ou seja, você acha que você vai se aliviar quando for buscar pornografia, mas você não se alivia. Pelo contrário, você tem aquela anestesia, aquele momento, aliviou. Quando você comeu, você tem aquela sensação de prazer, de comer, está aliviado, só que depois vai gerar culpa. Por que eu comi? Não devia ter comido. Comi demais, não devia ter comprado, comprei demais. E aí o que acontece? Eu vou me sentir culpado, tem consequências com isso. E aí isso vai gerar mais dor. E aí gerando dor emocional, eu vou buscar de novo um alívio. Ou seja, eu vou buscar doses maiores, vou consumir mais pornografia, vou consumir mais alimento, eu vou comprar mais coisas e assim vai sucessivamente. Então a primeira coisa que eu preciso entender, que eu preciso reconhecer os elementos viciantes, compulsivos e obsessivos. E entender as questões referentes à nossa infância perdida. Reconhecer o que te esgotou emocionalmente. Você precisa reconhecer. Primeira coisa, é enxergar as adicções. Segunda coisa, é olhar para trás da sua história e reconhecer que você foi abusado. Por pessoas que você ama, mas você foi. E que talvez você vai precisar liberar o perdão para essas pessoas. Mas não nesse momento, porque agora você vive bem, mas liberar o perdão diante daquele momento que você viveu lá atrás.
Que você precisava ser amado e você não foi. E o vazio foi criado. Não é para esse momento de agora. Esse momento de agora vocês sorriem juntos, brincam juntos. Oh, glória, que momento maravilhoso. Mas é liberar o perdão sobre aquele momento lá atrás que houve. Porque muita gente entra num processo depressivo porque tem raivas reprimidas dos momentos da infância perdida. Não é de agora, é lá de trás. Não resolveu situações atrás. E agora acontece qualquer coisa. E aí explode a depressão. Mas não é o problema atual. O problema é antigo. E às vezes vai se perguntar para uma pessoa dessa, ela vai dizer assim, eu não me lembro. Eu não sei de onde vem. São tantas questões que eu não sei de onde está o meu problema. Você precisa fazer um inventário dos seus relacionamentos, é o segundo ponto. Você precisa fazer um histórico cuidadoso, profundo, completo dos seus relacionamentos. Ou seja, colocar no seu caderninho aí todas as pessoas do seu passado e talvez até hoje do presente que deixaram uma marca negativa na sua vida. Quem são essas pessoas que marcaram a sua vida de forma negativa? Quem foi? Coloca. Você vai precisar prestar contas. Você vai precisar liberar essas pessoas que de forma inconsciente você traz isso na sua memória. Controle e adicção. Deve entrar numa abstinência temporária, afastar-se do agente o comportamento viciante para poder começar a recuperação. Estabelecer os limites. E geralmente aqui o dependente ou codependente, ele tenta negociar, porque ele acha que não estou tão ruim assim. De repente ele é adicto com uma pessoa, e aí a gente propõe para ele separar temporariamente daquela pessoa, e aí ele não quer separar, não, eu vou tentar diminuir, eu ligava 5 vezes por dia, eu vou tentar ligar uma vez por semana, não me afaste do outro. Então ele tenta negociar, mas em algumas situações não tem como negociar, tem que ser radical. O que é tentação para você pode não ser para mim. Então você entende o que é para você fragilidade, você precisa cortar. Talvez fragilidade para mim é ir a um clube, é ir a uma praia, é ver pessoas seminuas. Talvez para você não é, mas se para mim é, eu tenho que evitar. Esse é o meu processo. Talvez o seu processo ver um filme e aparece cenas sensuais, casais se beijando, tendo ali quase um relacionamento. Talvez para você não é nada, mas se para mim é. Se eu sou viciado na pornografia, isso pode ser um gatilho para que depois eu vou ver coisas explícitas. Eu vou ver uma coisa muito mais profunda. Ou seja, se apareceu aquilo, ou eu mudo de canal, ou eu fecho meu olho, ou eu saio do ambiente onde estou. Cada um de nós precisamos colocar os limites para nós. Você precisa assumir os seus limites. E quem é responsável por você é você mesmo, não é o outro. Porque muitas vezes a gente aprendeu a colocar a responsabilidade no outro. Eu sou infeliz por causa de você. Não, você é infeliz por causa das suas escolhas. Porque você ainda não entendeu e não escolheu o principal, que é o Senhor na sua vida, como supridor total. Lembra dos corações? Será que a gente está vivendo o suprimento de Deus? Ou a gente ainda está tentando colocar pessoas para suprir? Será que a gente está vivendo o suprimento de Deus? Ou a gente está querendo colocar os comportamentos para suprir? Será que a gente realmente está vivendo o suprimento de Deus? Ou a gente está colocando coisas para suprir? E na maioria das vezes, amados, a gente está colocando pessoas, coisas e comportamentos. E Deus é o último quando não tem mais ninguém. Quando não tem o que fazer mais, a última opção. Tinha um sanduíche, um lanche. Meu pai sempre dizia que era o último recurso. Ele morava em Alto Alegre, Luisiânia, pertinho daqui. E aí ele dizia que era o último recurso. Quando você não tinha dinheiro mais, aí você pegava o último recurso. Acho que era pão com maionese. Era o último recurso. E às vezes o último recurso nosso é Deus. Quando a gente busca de tudo quanto é lado. A gente busca todas as pessoas para falar, para buscar ajuda, para alguém orar por nós. Aí quando a gente não consegue achar ninguém para orar por nós, aí a gente lembra que tem Deus, Senhor, eu acho que vai ser eu mesmo. Eu acho que eu vou ter que aprender a orar. Consegue entender, gente? E a gente chama isso de relacionamento. Como assim relacionamento? Nós estamos longe de um relacionamento. Nós precisamos dizer a Deus, eu vou pular. O 3 é muito grande. Eu vou pular para o 4, dizendo a Deus. Nós precisamos dizer adeus ao papai e à mamãe. Precisamos dizer adeus à dependência financeira. E muitos pais manipulam os filhos pelo lado financeiro. O filho tem necessidade, o pai vai bancar para manter o que o outro preso a ele. Isso é manipulação. Porque eu tenho controle sobre o outro. Porque quando ele precisar, ele vai me procurar.
Nós temos que dizer adeus aos falsos símbolos de segurança. E às vezes os nossos pais são os nossos falsos símbolos de segurança. Qualquer coisa a gente recorre a eles. Existem adultos com 40, com 50 anos que estão recorrendo ainda. Nós precisamos chorar as nossas perdas. Vou falar uma coisa para você. A cura dói. Deixar maus hábitos dói. Aquele que quiser vir a mim, tome a sua cruz. Cruz dói. Seguir a Jesus dói. Se te apresentar um evangelho só de benefícios, só de coisa boa, só de prazer, eu quero te dizer que Jesus apresentou para nós um evangelho de sofrimento também. De um evangelho de renúncia, por amor a Ele. Nós vamos ter que abdicar dos nossos desejos, das nossas vontades. Nós precisamos chorar as nossas perdas e enfrentarmos um luto de um desejo, um luto de um pensamento, um luto de um sentimento. E aí tem as fases do luto aqui, que não vai dar para também eu falar. Mas um dia eu posso vir aqui só para ministrar sobre as fases do luto. A igreja também não entende. As pessoas estão passando pelo luto. E aí chega alguém e diz assim: seja forte, as pessoas precisam de você. Não, essa pessoa precisa chorar o que ela precisar chorar. Sabe por quê? Porque se ela não chorar agora, ela vai chorar depois da depressão. Ela não tem que ser forte, coisíssima nenhuma. Quem disse que ela tem que ser forte? Ela tem que enfrentar o sofrimento. Ela perdeu alguém. Você está chorando? Chora, minha filha. Coloca o ombro para ela chorar. Pode chorar, pode desabar. Mas aí o que as pessoas... Não, você tem que ser firme, forte. Você tem os seus filhos, você tem não sei quem. Você tem não sei quem para cuidar. E aí depois aquela pessoa vai se adoecer. Existem as fases do luto, que precisam ser ministrados também. E a gente vai enfrentar no nosso processo. E aí a gente vai ter, lá no 6º passo, tudo isso aqui num grupo de apoio para tratamento da codependência é ministrado. Eu ministro no meu processo de ajuda para quem trata a codependência lá em São Paulo e também nos outros grupos de sexualidade. Novas autopercepções, você vai trabalhar para descobrir novas mensagens internas sobre quem é você. Ou sobre o que é você. Você tem velhas mensagens, a gente vai detectar as mensagens antigas e a gente vai colocar outras mensagens. Tipo, se você não é amado, a gente vai detectar que essa mensagem vem: eu não sou amado. E aí a gente vai colocar uma outra mensagem, agora você vai reproduzir: eu sou amado. Mesmo que o outro não me ame, eu continuo sendo amado por Deus. E aí nós vamos para novas experiências. E muitas vezes essas novas experiências vai contar com um grupo de apoio, vai contar com um conselheiro, vai contar com um discipulador, vai contar com um pastor, vai contar com um irmão ou irmã da igreja para auxiliar a gente nos novos limites de mudança. A gente vai precisar desse outro para nos auxiliar em alguns limites. Quando a gente se encontrar com algumas mensagens negativas, o outro vai nos lembrar. Hoje eu falei uma palavra errada, o Arnaud me corrigiu: olha, não é assim, não é essa palavra, é essa palavra. E eu disse para ele: todas as vezes que eu falar, você me corrige. Sabe por quê? Porque eu já criei um hábito dessa palavra errada. Então, todas as vezes que eu falar e ele me corrigir, eu vou aprender, eu vou desconstruir um hábito errado. Consegue entender? E é isso que a gente precisa acontecer no nosso processo. A gente precisa desconstruir um mau hábito para construir um novo hábito. É fácil? Não. Mas a gente precisa perseverar e a gente vai conseguir. 9, responsabilidade, avaliação do relacionamento. E aqui a gente vai descobrir qualquer área de atrito e fazer uma correção, né, de curso antes que isso vire um problema. Ou seja, eu vou detectar as coisas. Às vezes, por exemplo, eu consigo perceber quando o meu emocional está baixo. Porque eu sinto na pele uma vontade de comprar. Quando eu sinto aquela vontade de comprar e eu não estou precisando, eu já sei que o meu emocional está baixo. E aí exatamente entra nesse processo de responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade, uma autoavaliação comigo, com o meu processo. Eu vou entendendo melhor como eu reajo, como eu ajo. E aí nós temos o 10º passo, que é a manutenção. Que é uma rotina diária. Que nós vamos separar tempo para meditar, para conhecer a Deus,
Nós vamos incluir novos hábitos nessa manutenção de termos um relacionamento mais profundo com o Senhor. Nós vamos talvez participar de um grupo de apoio ou de aconselhamentos dentro da igreja. Nós vamos passar por reciclagem, talvez em congressos, em materiais, em outros materiais que possam nos ajudar, que é o processo de manutenção, aonde você vai administrar o seu problema ou a sua área frágil. Amém? Se coloque de pé.